mudou um pouco a resposta. Eu quero saber o seguinte: o senhor tem certeza que não aconteceu ou o senhor não pode ter essa certeza? Que seja do meu conhecimento, eu não tenho, Falou sobre o PCC. PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. R$300 milhões. Eu acho que a prática ela supera o discurso, mas eu entendo. Deixa eu lhe dizer, o escopo da CPMI é de 2015 a 2025 e os senhores têm um débito para com a população nesse período. Para mim pouco importa se é 2021, 2022, 2023. Nós estamos com escopo nesse período. Nós estamos aqui discutindo. Eu entendo que o senhor está querendo dizer que essas falhas já não existem mais, mas nós temos um débito para com aposentado e pensionista. O senhor tem registro de treinamento em vídeo dessas metas comerciais? A gente tem auditoria sobre todo o treinamento realizado com trilha de auditoria sobre os usuários que realizaram esses treinamentos. O senhor tem como repassar para cá? Acredito que sim. O senhor, lá como presidente do banco, tem treinamento para correspondente bancário? Parte da função da equipe do banco é fazer treinamento à equipe de correspondentes bancários. Por favor, passe esses dados para cá. Aqui eu estou com nota da auditoria da CGU. 1752-268/2023. O senhor poderia me dizer, nessa suspensão pelo INSS, se o ACT foi rompido, está suspenso, ou o ACT está vigente, mas sem os senhores poderem contratar novos consignados? O ACT está suspenso. E reforço, a gente discorda veementemente da decisão do INSS. Sim, senhor, mas então o ACT se encontra suspenso. Internamente falando, eu lhe perguntei, nós estamos falando de 300 milhões. O Banco C6 discute a possibilidade, sem ser na justiça, mas internamente, devolver esses 300 milhões aos aposentados e pensionistas por esses produtos que, na minha ótica, foram casados? Estou falando independente da justiça. Os senhores pretendem fazer uma devolução administrativa desses valores? Como eu disse no meu discurso inicial, deputado, não nos parece correto fazer a devolução integral dos valores contratados legalmente com a anuência clara e explícita do contratante. Muito bem, olha só, o presidente do INSS esteve aqui nesta comissão, é Gilberto Ale, é? Como é o nome do presidente? Gilberto, né? O presidente Gilberto disse que assinou um termo de compromisso com o C6. O senhor recorda da assinatura desse termo de compromisso? Não houve assinatura de termo de compromisso com o C6. Pô, o presidente disse aqui que tinha assinado, então alguém está faltando com a verdade. Não houve assinatura com o C6 do termo de compromisso para a devolução de valores descontados irregularmente? Não houve. Muito bem. Nota da auditoria CGU que eu acabei de citar coloca que as averbações com problema em documentação do C6 chega a quase 10%. Que tipo de problema é? Qual é a natureza desse tipo de problema de documentação para ter um índice tão grande desse? Eu até li lá o quase 200 mil contratos. Deputado, eu não tenho ciência deste número, mas o número que a CGU nos
nos pontuou no processo administrativo, salvo engano, versava sobre aproximadamente entre 10 e 20 mil operações, das mais de 10 milhões de operações que o C6 já fez. E como eu exemplifiquei aqui, por exemplo, se um documento estava ilegível no verso, e havia uma pontuação sobre essa documentação elegível, da qual o banco regularizou 100% delas no prazo estabelecido, salvo engano, de 60 dias. E este tema, inclusive, foi dado como feito com total... feito sem que houvessem novos apontamentos da CGU do INSS. Senhor Arthur, aqui eu estou com a auditoria da CGU e ela aponta 137 mil contratos com problemas na documentação, entre o período de outubro de 21 a abril de 2023. Se me permite, deputado, eu acredito que esse número não é referente à falta de documentação, mas sim... Deixe-me explicar aqui. Quando você faz a averbação junto ao INSS, você tem que enviar o documento da operação. E além do documento, você tem que mandar alguns metadados da biometria facial. Dentro desses metadados, o banco tem que mandar, quando ele valida a face em bases governamentais do SERPRO, ele tem que mandar, por exemplo, salvo engano, 0 ou 1. O banco, incorretamente, por um procedimento incorreto, mandava menos 100 quando não existia a base governamental do SERPRO. Mas corrigimos essa deficiência única e exclusivamente operacional e passamos a informar o valor correto. Era apenas uma inconsistência de informação entre o C6 consignado e a Dataprev, mas em nada prejudicou os aposentados e pensionistas do país. Olha, o senhor está falando do assunto que eu ia tocar agora. Essa mesma nota de auditoria indica que 78% das averbações foram realizadas com score de validação biométrica insuficiente. Isso entre junho de 23 e setembro de 25. O erro foi do banco? O procedimento, o banco errou em informar a informação que ele detinha para a Dataprev, mas a informação sobre o procedimento, como foi feito o procedimento, a validação em base biométrica, tudo isso aconteceu absolutamente dentro da legislação e das normas previstas pelo INSS, e o banco corrigiu em 30 ou 60 dias, salvo engano, todas as informações junto à Dataprev, demonstrando que todos os contratos estavam absolutamente corretamente assinados e presentes ali. Isso, inclusive, foi pauta da decisão final da DIRBEM, da qual relatei aqui no meu discurso, da qual a DIRBEM assume que o único ponto de todos os pontos da CGU é a venda sobre seguro de vida e pacote de benefício, que na nossa visão não entendemos como respeitamos a opinião do INSS, mas não entendemos como correta a ilegalidade sobre a venda de seguro de vida e pacote de benefício. Olha, nessa mesma auditoria da CGU foram analisadas por amostragem 25 operações, entre 24 e 25 agora. Dessas 25, 14 estavam com score biométrico sem convergência válida com bases oficiais. Como é que o senhor explica que o banco desembolsou o crédito com a falha biométrica tão grave? Excelente pergunta, e me permita trazer luz à legislação. Nem todo o aposentado e pensionista ele está nas bases governamentais do SERPRO, porque as bases governamentais do SERPRO de biometria, elas versam basicamente hoje sobre Carteira Nacional de Habilitação. Nem todo aposentado e pensionista do nosso país está lá. Existe sim uma previsão legal de quando você não encontra o aposentado e pensionista na base governamental do SERPRO, você faz análises específicas da documentação do aposentado e da biometria capturada. E você faz verificações se a biometria capturada é a mesma pessoa do que o documento de identidade. Essas informações foram prestadas e foram esclarecidas pelo próprio INSS e CGU, do qual, basicamente, nesse tema, eles arquivariam o processo. A mesma auditoria e a IN 138 e a nota técnica 65 de 23
foram apontados casos de reutilização de biometria em refinanciamentos, o que é um problema que nós estamos enfrentando aqui direto. Então, pergunta é direta. O C6 utiliza a biometria do primeiro empréstimo para a continuação de outro empréstimo? Aqui está dizendo que sim. Não, em nenhum momento o C6 utiliza a biometria capturada. A jornada ela é única e é utilizada para aquelas operações que ali estão sendo assinadas de forma biométrica. Pronto, a CGU detectou isso em relação ao C6. Na realidade, Ou a CGU está faltando com a verdade e o relatório é falso, ou o senhor está aqui nos dizendo uma coisa que não acontece. Quero saber, de forma objetiva, o C6 já utilizou biometria para refinanciamento? o C6 utiliza biometria para refinanciamento. Não, a mesma biometria. O C6 nunca se utilizou de biometria a não ser aquela utilizada na jornada de contratação específica daqueles contratos dos quais estão sendo assinados. Vou fazer a pergunta então mais direcionada. Eu sou o contratante e tenho contratado. Faz-se a biometria para o primeiro empréstimo. Essa biometria, em algum momento o C6 utiliza para o refinanciamento? Ou já aconteceu casos como esse? Se o empréstimo foi contratado, por exemplo, deputado, em 2024, um empréstimo que a gente concedeu para o cliente, por exemplo, R$2.000, certo, e em 2025 ele vem fazer um novo empréstimo, sim, ele vai passar desde o início pela jornada de contratação com nova biometria para fazer o refinanciamento dessa operação. Em nenhum momento o C6 vai se utilizar daquela biometria passada para qualquer tipo de operação do futuro. E não se utilizou e não se utilizará. Presidente, eu quero justamente fazer esse confronto e quero deixar isso esclarecido. O C6 para refinanciamento já utilizou em algum momento biometria passada? Que eu tenho conhecimento, não. Então, quando o senhor mudou um pouco a resposta, eu quero saber o seguinte: o senhor tem certeza que não aconteceu ou o senhor não pode ter essa certeza? Que seja do meu conhecimento, eu não tenho, não aconteceu. Mas você pode trazer isso futuramente. Esse tema, deputado, se me permite, foi esclarecido ao CGU. Tá? E o CGU, de novo, sobre este tema, ele, salvo engano, arquivou o ponto para com o C6.